Fala pessoal, e aí, beleza? Em janeiro desse ano, eu estava com a grana parada e falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Onde que eu vou aplicar? E resolvi fazer um investimento em renda fixa, aproveitando aí os tempos de bonança que nós estamos tendo ultimamente, tempos de juros altos, né? Conforme você observa, ainda hoje, em julho de 2023, a gente mantém uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Isso aí eu falo de Selic meta. O CDI está em 13,65% e a nossa poupancinha magra está apenas 0,5% ao mês. Ou seja, eu tenho diversas possibilidades onde aplicar o meu dinheiro e ter uma boa rentabilidade. E foi isso que eu fiz durante 6 meses. Eu peguei 30 mil reais, fiz uma aplicação em renda fixa que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês e a gente vai ver quanto que eu cheguei exatamente hoje, 6 meses depois. Na segunda-feira, no dia 24 de julho, é a data de vencimento do título e esse resgate ele cai de forma automática na conta. Adianto para vocês que eu busquei o quê? Eu busquei um rendimento de renda fixa estável, sem variações daqueles títulos, né? O tal da marcação a mercado. Eu busquei um investimento que tivesse marcação na curva, ou seja, dia após dia ele fosse evoluindo o capital. Peguei um investimento que era protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, conhecido como FGC, que protege as aplicações financeiras até R$ 250 mil, e também peguei um investimento isento de imposto de renda. Isso aí é uma coisa muito boa. Se você não sabe, existem algumas aplicações no mercado financeiro que têm esse benefício e a diferença é muito grande, principalmente no curto prazo. Quando a gente investe e o capital ele fica aplicado menos de 6 meses, nas regras normais de tributação de imposto de renda, a gente tem um desconto do rendimento de 22,5%. Nesse caso específico, eu tive zero desconto de imposto de renda, porque essa aplicação ela é isenta. E vamos passar aqui para o vídeo, sem mais delongas, para eu poder mostrar para vocês que aplicação foi essa, como que eu fiz e quanto que rendeu. Antes de eu mostrar aqui o investimento propriamente dito, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações para a gente poder contextualizar, tá? Eu tenho aqui as aplicações mais comuns acessadas por diversos investidores, pela maioria dos investidores. A gente tem a boa e velha poupança, que de boa ela não tem nada. Eu tenho aqui o CDB, conhecido CDB, acessado aí dentro dos nossos bancos do dia a dia. Tenho as poucas conhecidas LCIs e LCAs que eu vou falar um pouco mais sobre elas. Contas remuneradas e o Tesouro Selic, que são os títulos de dívida do governo federal. A nossa poupança, na data que eu gravo esse vídeo, em julho de 2023, ela está rendendo exatamente 8,40% ao ano. O CDB, que é atrelado ao CDI, ao indexador CDI, ele rende 13,65% ao ano. As LCIs e as LCAs, vamos deixá-las para o final. As contas remuneradas, elas também estão rendendo 13,65% ao ano e o Tesouro Selic 2029, ele está rendendo 13,84%. Apesar da taxa Selic que remunera esse título ela ser 13,75%, só que aí a gente fala de Selic meta, que é o objetivo do Banco Central, a taxa verdadeira dela é 13,65%. Ela tem mais uma pequena porcentagem lá, que a gente chama de deságio, acaba dando esse valor ao ano, tá? Só que tem um porém, algumas dessas aplicações elas possuem IR, e quando a gente joga aqui o imposto de renda, a poupança ela é isenta, não tem nada. Considerando esse intervalo de tempo que eu gravo esse vídeo aqui, que foram 6 meses de aplicação, eu tenho 22,5% de imposto de renda, que é a tributação mais alta nessa faixa de tempo. Um CDB de 13,65, ele cai para 10,58 após o imposto de renda. As contas remuneradas aqui tem uma pegadinha. Apesar dela render a mesma coisa que um CDB, só que a conta remunerada ela tributa dia após dia. Raciocina só, o CDB, você coloca seu dinheiro no dia 1 e você retira o dinheiro lá no final dos 6 meses. Ele fica rendendo todos os dias e a tributação ocorre somente no final. Já a conta remunerada não, ela vai tributando dia após dia e a consequência disso aí é que ela vai render um pouco menos. A gente tem um rendimento aqui nas contas remuneradas de 10,43. Detalhe,
Tem que prestar muita atenção nessas contas remuneradas, porque muitas delas não são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC. Exemplo aí das contas de pagamento, mas eu não vou entrar nesses detalhes por agora. O Tesouro Selic, ele tem um rendimento após a dedução do imposto de renda de 10,72. Aqui ele seria o campeão de rendimento. Já as nossas LCIs e LCAs, elas têm o costume de render um pouco menos do que o CDB. Por exemplo, você encontra aí LCI e LCA que rende 85% do CDB, do CDI, na verdade, né? Mas, pô, 85% não, eu prefiro pegar uma que rende 100%. Será? Vamos ver aqui. Olha só quanto que ela vai estar rendendo a 85% do CDI. Ela rende 11,60%. E por que que deu a mais se ela está rendendo menos? Porque ela é isenta do imposto de renda. Se você pegar um investimento que ele paga 100%, mas você tributa 22,5%, só te sobra 77,5%. Sendo assim, qualquer LCI ou LCA nesse período de 6 meses que renda mais do que 77,5% do CDI, ela vai estar pagando melhor no final das contas. No meu caso aqui, eu peguei uma LCI, que foi uma letra de crédito imobiliário, a outra se chama letra de crédito do agronegócio. É basicamente um CDB, mas o banco ele tem que dar uma destinação diferente para o recurso. Também é protegida pelo FGC. Nesse caso aqui, a minha LCI era de 94% do CDI. E olha quanto que ela rende ao ano, 12,83%. Isso líquido já de imposto de renda. E agora vamos passar aqui para ver quanto que rendeu os 30 mil reais nesses 6 meses. Aqui em tela, eu estou dentro da minha corretora e aqui tem a aplicação, uma LCI do Banco FIDIS. Ela foi contratada no dia 25/1 e ela vence no dia 24/7, segunda-feira. Esse dinheiro ele já cai na conta. A taxa 94% do CDI, o valor mínimo de aplicação era R$1.000, eu comprei 30 títulos, então foi 30 mil reais, e esse aqui é o rendimento, é o saldo líquido. Teve aí um rendimento de 1.783,58. Bacana, né? E isso aqui já é isento do imposto de renda. Existem aplicações aí mais rentáveis, a gente tem renda variável, a gente tem opções, mas não era o meu objetivo. O meu objetivo, esse dinheiro aqui, era para ele render de forma segura, aproveitando aí surfando essa onda de juros altos, tá? Então eu tenho aplicações também em renda variável, vou fazer outros vídeos depois comentando sobre isso, mas nesse caso aqui era o meu objetivo. Então eu considero um excelente rendimento. Vamos verificar aqui quanto que deu na prática. Como que eu faço essa conta? Eu pego o valor final, 31.783,58, e vou dividir por 30 mil. Menos 1 vezes 100. Eu tive aí um rendimento de 5,94% em 6 meses, tá? Esse que foi o rendimento líquido, 1.783. E até uma curiosidade, a gente percebe aqui que ao ano ele daria 12,83, mas rendeu 5,84, é porque quando você pega a taxa de juros em tempos menores, eu não posso somar ela mês a mês, somá-la mês a mês, né? Se eu somasse 5,84 vezes 2, que aí seria o período de um ano, a gente percebe que não dá os 12,83, tá? Mas esse aí é o efeito dos juros compostos, outro momento eu explico sobre isso aí também. E para a gente finalizar esse vídeo, aqui, Banco FIDIS, mas que Banco FIDIS, o que é isso? Como que eu faço para descobrir se aquele banco, aquela instituição financeira que eu vou colocar meu dinheiro é confiável? Será que ela pode quebrar ou não? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu acesso esse site aqui, que é o Banco Data. Esse aqui é o site e eu coloco o nome da instituição financeira aqui, vou em procurar, ele vai me retornar os resultados. Eu tenho aqui Banco FIDIS, posso pegar esse primeiro aqui que é o mesmo. O que eu gosto de olhar para tomar uma decisão? Primeiro, esses investimentos, eu não gosto de investimento muito longo que trava o capital por bastante tempo, que você fica engessado. As LCIs e LCAs, elas têm prazo de resgate mínimo de 90 dias, então o dinheiro vai ficar parado lá 90 dias. Eu gosto de no máximo 6 meses, tá? Então procura aí investimentos menores do que 6 meses. Eu olho basicamente numa instituição financeira, né, bem de forma tranquila. Como ele é um produto protegido pelo FGC, eu não tenho tanta preocupação, mas eu não quero ter a dor de cabeça da instituição quebrar e eu ter que ficar esperando para receber meu dinheiro.
eu olho índice de Basileia, índice de mobilização e aqui, ó, esse quadro de lucro. Então, o quadro de lucro está todo no verde, ele é uma instituição financeira que dá lucro, beleza, um ponto. Índice de mobilização menor do que 50%, segundo ponto. Índice de Basileia maior do que 11,5%, terceiro ponto. Atendendo esses 3 critérios, essa instituição financeira me satisfaz. E aqui embaixo, se você ficar na dúvida, eu tenho aqui a definição do que é o índice de Basileia e o índice de mobilização, tá? Para você entender. Bem tranquilo, dá uma estudada aí depois, para a gente não alongar mais nesse vídeo. Bom, pessoal, aqui eu finalizo. Esse foi o rendimento da nossa aplicação no LCI. Fiquei muito satisfeito. E é bacana quando a gente chega nessa fase de poder reinvestir novamente, né? Dando sequência na tão famosa bola de neve. Espero que você tenha gostado, que te ajude aí nas suas decisões de investimento e conte comigo nessa jornada sobre finanças, investimentos, estratégias. Em troca de tudo isso, eu peço o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e continue acompanhando os nossos vídeos. Até a próxima, valeu!